7 de dezembro de 1941. O tumulto da Segunda Guerra Mundial entra no seu 27º mês. Xangai. As tropas japonesas atacam Xangai. Os exércitos alemães estão às portas de Moscou, deixando 6,5 milhões de baixas. A Alemanha nazista tem a Europa sob seu controle. Sitiada, a Grã-Bretanha está por um fio. A 4.800 quilômetros dali, os Estados Unidos continuam em paz. 76% de seus cidadãos apoiam a neutralidade. Às 7h55 da manhã, a paz é estilhaçada. 360 aviões de guerra japoneses baixam em Pearl Harbor. A Segunda Guerra Mundial chegara à América. Esta é uma guerra da América que jamais foi vista. Território do eixo, território aliado. De um ponto de vista especial, o espaço. Defesas aéreas, domínio aéreo. Testemunha das principais batalhas e das estratégias militares, por trás delas, em formidável detalhe, revelam-se as alianças políticas, a batalha global por recursos e o impressionante despertar do poder militar e de produção dos americanos. Mulheres na guerra. Que irão determinar o resultado do maior conflito jamais levado a cabo. Hiroshima, 80 mil mortos. O não provocado ataque japonês a Pearl Harbor irá repercutir em todo o globo. Pearl Harbor. Mas a América temia um ataque. Havia meses. Oceano Pacífico. Desde 1931, as ambições imperialistas do Japão ficaram cada vez mais ousadas. Primeiro, a Manchúria é invadida. Depois, a própria China. Quando a França perde para a Alemanha nazista em 1940, o Japão toma a Indochina francesa. Os Estados Unidos reagem rápido. Os ativos financeiros do Japão são congelados e o embargo do petróleo é imposto. O recado é claro: retire-se da Indochina, ou seja, economicamente esmagado. Após o embargo, o Japão se viu diante de duas opções: deter a expansão territorial e ceder às exigências dos aliados ou ir à guerra. O Japão opta pela guerra. Nas palavras do primeiro-ministro Tojo, é a glória ou o declínio. É imperativo que eles deem o primeiro e decisivo golpe. Oceano Pacífico, Ilhas Havaianas. Os japoneses sabiam que jamais poderiam competir com os Estados Unidos numa longa guerra naval no Pacífico. Sabiam que não tinham poderio econômico, poderio militar. Mas foi calculado que poderiam desferir um golpe fatal nos principais navios da Armada Americana no Pacífico. Se você pudesse destruir a Armada do Pacífico, a habilidade dos americanos de reagir a algo durante muitos meses lhe seria tirada. Então o ataque a Pearl Harbor não foi só um ataque a um símbolo do poder americano. Era o poder americano no Pacífico. O que a inteligência americana não vê é revelado do espaço. A armada do almirante Yamamoto parte do Japão para a maior agressão da história. Evitando rotas navais e o continente, eles chegam, sem ser vistos, a 440 quilômetros de seu alvo. É o perfeito ponto de vantagem, além do alcance do radar de defesa da América. Mas há uma ótima distância de ataque para sua força militar de 414 aeronaves de ponta. A joia da coroa, o Mitsubishi Zero. Mais rápido que tudo que eles já haviam usado. É incrivelmente manobrável e tem autonomia extrema. Mas enquanto a tecnologia era excelente, o que importava em Pearl Harbor era o homem no seu comando, era o piloto. Os pilotos japoneses já tinham estado em guerra durante anos. Eram tripulações bem treinadas. Além de tudo isso, eles estavam planejando esse ataque por um longo período. Eles praticavam em jogos de guerra, simulando, ensaiando essa ação várias vezes. Então eles falavam que podiam ter feito tudo acontecer de olhos fechados. Às 7h55 da manhã, a primeira leva de bombardeiros surgiu no céu. No convés do USS Arizona estava Don Stratton. Soubemos na hora que eram aviões japoneses e sabíamos
que eles estavam bombardeando a Ilha Ford. Algo estava bem errado. Os aviões estavam metralhando e jogando bombas. E essa foi uma horrível experiência e uma horrível visão. Era um bombardeiro para grandes altitudes que derrubou uma bomba de 900 quilos. Sabe, devastou tudo pelo caminho e o impacto, e a fumaça, e o fogo. Foi um horror. Parecia que você tinha perdido sua casa. Dos 8 encouraçados ancorados, o Arizona, o Oklahoma, o West Virginia e o Califórnia afundaram. O resto ficou seriamente avariado. Em 68 minutos, o Japão prejudicou seriamente o coração da Armada Americana no Pacífico. Da perspectiva dos japoneses, o ataque a Pearl Harbor foi muito além das mais otimistas expectativas. Quando você considera as baixas que os japoneses sofreram nesse ataque, foi essencialmente nada. Os japoneses perderam 64 homens contra 3.649 baixas americanas. Uma taxa de dano humano de 57 para 1. Proporção de baixas humanas 57 para 1. Mas a margem de vitória do Japão esconde duas grandes falhas no ataque. Os japoneses não conseguiram atacar os campos de petróleo, os tanques de estocagem de petróleo em Pearl Harbor. Se tivessem feito só mais uma incursão acertando aqueles tanques de petróleo, teriam danificado toda a Armada do Pacífico, que não teria combustível para continuar. Mais importante foram os navios que os japoneses não alvejaram. Os porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor na hora que os japoneses atacaram. E como as coisas evoluíram muito rapidamente, ficou claro que o porta-aviões iria se tornar o ativo naval mais importante para ambos os lados na Guerra do Pacífico, e os porta-aviões americanos estavam intactos. Suprimentos de petróleo e domínio aéreo. Dois fatores que irão ditar o destino da Segunda Guerra Mundial. E o Japão não atinge nenhum dos dois. Em vez disso, despertou toda a ira do adormecido gigante americano. Pearl Harbor enfureceu o povo americano e também os militares americanos. Foram milhares de baixas, destruição da maior parte da armada no Pacífico. Se você quisesse fazer algo para unir um país que antes disso estava dividido sobre o que fazer quanto à guerra, Pearl Harbor era a pedida. Teve o efeito de para-raios na população americana. Não estava mais o presidente Roosevelt limitado em suas opções. Ele tinha nos Estados Unidos uma população que estava irada, unificada e desejosa de vingança contra o Japão. A era de isolacionismos chega ao fim. A América está em guerra e inicia seu levante para se tornar a nação mais poderosa do planeta. Washington calcula que a vitória custará 300 bilhões de dólares. 4,4 trilhões em valores atuais. Mais de uma vez e meia o orçamento federal americano. O governo pode levantar metade com o aumento dos impostos. Quanto ao resto, tem que recorrer ao povo. Levantar 300 bilhões de dólares era algo visto como um descomunal desafio. Porque, basicamente, tínhamos que fazer a metade da população dos Estados Unidos comprar obrigações de guerra. E estávamos dizendo o seguinte: vamos entrar na Segunda Guerra Mundial e é para vencer. É uma luta do bem contra o mal e vocês, como indivíduos, vão fazer toda a diferença. Para garantir o sucesso, os publicitários de Nova York recrutaram o que havia de mais potente na publicidade americana. Tínhamos a máquina de Hollywood. A América tinha um mercado maciço de cinema. Eles conheciam o poder de Hollywood, conheciam os poderes das celebridades. Mais de 300 ícones do cinema aderiram à campanha Stars Over America, que tomou conta do país. Em Chicago, 2 grandes eventos com as celebridades renderam mais de 15 milhões de dólares em obrigações de guerra. Nova York, um evento de beisebol arrecadou 56 milhões de dólares. No final da guerra, as campanhas das obrigações de guerra levantaram 187,5 bilhões de dólares. Ter todo mundo alinhado atrás de um objetivo e realizar a transação é algo grande. A América e seus aliados incomodados vão precisar de cada centavo.
4 dias após Pearl Harbor, a Alemanha nazista declara guerra aos Estados Unidos, que agora enfrenta 2 grandes potências com experiência bélica em 2 frontes. Quando a América entrou na guerra, parecia que os exércitos agressores iriam vencer. Visto do espaço, o perigo que a América corre é claro. Sua armada está em desarranjo e seus ativos no Pacífico estão à mercê de um Japão desenfreado. Do outro lado do planeta, seu aliado militar mais forte, a Grã-Bretanha, está de mãos atadas, sitiada pela Alemanha nazista. Europa ocupada. A América está no epicentro do maior conflito da história. Roosevelt tem que tomar a maior decisão de todos os presidentes americanos. Qual inimigo enfrentar primeiro? Franklin Roosevelt declarou que a Alemanha era o único país que poderia vencer nossos melhores amigos em todo o mundo. E eles tinham que garantir que a Grã-Bretanha sobrevivesse. Manter a Grã-Bretanha em pé era essencial para os prospectos de longo prazo de vitória. Um grande porta-aviões propiciaria uma invasão no continente. Se a Grã-Bretanha caísse sob o domínio nazista, o desafio seria quase insuperável. Para Roosevelt, o futuro da Grã-Bretanha é o futuro da guerra. Porém, após 17 meses lutando sozinha, sua sobrevivência está por um fio. 1º de setembro de 1939. Isolada, a única esperança da Grã-Bretanha é manter suas rotas de suprimentos abertas, um frágil sinal de vida que o almirante alemão Dönitz anseia destruir. A Grã-Bretanha dependia da importação de 5 milhões de toneladas de coisas todo mês. O almirante alemão Dönitz argumentou com grande persuasão que se pudéssemos subtrair 1 milhão de toneladas por mês, poríamos a Grã-Bretanha de joelhos. A arma letal de Dönitz é o submarino U-Boat, capaz de viajar milhares de quilômetros submerso e portando um coquetel mortal de artilharia de convés, minas e torpedos. Ele é a arma perfeita para impor a uma Grã-Bretanha faminta a sua submissão. Quando atacavam, estavam mandando 9.000 toneladas de suprimentos para o fundo do mar, com uma munição, um torpedo, e quando ele detona, ele cria um vácuo embaixo da embarcação que faz com que o navio desmorone. É a diferença entre ser esfaqueado e alguém quebrar sua espinha. É mortal. Churchill introduz os comboios navais para proteger as armadas mercantes. A resposta de Dönitz é devastadora. O almirante Dönitz introduziu uma coisa chamada tática de Rudel, o grupo de lobos. A matilha é um grupo de lobos. E em vez de se aproximar consideravelmente, como os submarinos tinham feito no passado, os alemães teriam seus U-boats em formação em longas filas de patrulha. E aí eles usavam sinais de rádio para congregá-los num grupo e dominar os defensores do comboio. Os resultados foram devastadores. Se você fosse pego por um grupo desses, podia perder metade ou mais do seu comboio. Em 12 meses, 900 navios são afundados. Apenas 29 U-boats são destruídos. É uma guerra de atrito que a Grã-Bretanha está perdendo, e rápido. Winston Churchill sabe muito bem que a Grã-Bretanha não vai ser capaz de lutar essa guerra sozinha. Vai precisar de ajuda americana. Não vai conseguir lutar sozinha. Churchill pressiona incansavelmente Roosevelt para obter o apoio americano. Embora oficialmente neutro, Roosevelt faz um trato. Os Estados Unidos dão 50 destroyers para a Grã-Bretanha se manter na luta. Mas há um preço. Em troca, a Grã-Bretanha transfere 8 de suas bases no exterior para a América e desmantela seu sistema preferencial de comércio com suas colônias. Foi um acordo bem misto para a Grã-Bretanha, porque ela não teria conseguido sem o apoio americano. Por outro lado, isso acelera o colapso do Império Britânico, torna o Império cada vez mais inviável. Para Winston Churchill foi um acordo bem doloroso, mas um acordo que talvez tivesse que ser feito. Dezembro de 1941. A América entra na guerra. Seu primeiro ato de agressão é se unir à Grã-Bretanha na Batalha do Atlântico. Uma estratégia que dá de cara com o desastre. Quando a América entra na guerra, a Batalha do Atlântico de fato dá uma guinada. E, para pior, para os aliados. A quantidade de navios aliados que afunda atinge realmente números astronômicos. Em meados de 1942, 2.703 navios aliados são afundados. A taxa de letalidade do U-Boat é de 36 para 1.
Trata-se de um número insustentável de baixas. Mesmo com a América lutando junto, a liberdade da Grã-Bretanha e a liberdade da Europa estão por um fio. Meados de 1942, a Grã-Bretanha continua refém da ameaça do U-Boat alemão. Os navios americanos enviados para ajudar estão sendo destruídos a velocidades alarmantes. Para reverter sua sorte, os aliados têm que tomar a dianteira na guerra de inteligência. Guerra de inteligência. O fator mais crítico na Batalha do Atlântico. Isso maximizou tecnológica e intelectualmente as capacidades de ambos os lados. O precedente para essa vital colaboração é a missão Teasar, 15 meses antes do ataque a Pearl Harbor. 1º de setembro de 1940. Com a invasão nazista aparentemente inevitável, Henry Teasar, chefe do Comitê Aeronáutico Britânico, persuade Churchill a presentear a América com todas as inovações científicas que a Grã-Bretanha detém, em troca do acesso às linhas de produção americanas. Os projetos são colocados dentro de um único baú. Embarcado na Grã-Bretanha, ele chega à capital Washington em setembro de 1940. Esse baú foi descrito por um oficial americano como a carga mais importante que jamais alcançou o litoral do país. O baú continha o memorando sobre a viabilidade da bomba atômica, projetos de motores a jato, foguetes, supercompressores, miras giroscópicas, dispositivos para detecção de submarinos, tanques de combustível com autovedação, explosivos plásticos e talvez a mais importante invenção da Segunda Guerra Mundial. O funcional magnetron número 12, um avanço na tecnologia de radares. 1000 vezes mais eficaz que o melhor similar americano. Isso foi revolucionário. Você pode instalar numa aeronave, pode instalar num navio e pode pegar essa tecnologia e levar a qualquer ponto do campo de batalha. As linhas de montagem americanas iniciam a produção em massa do dispositivo que irá mudar o curso da guerra. Seu primeiro desafio: fechar a lacuna mortal no meio Atlântico. Do espaço, o cemitério de navios dos aliados é surpreendentemente revelado. Você pode mandar missões aéreas dos Estados Unidos, missões aéreas da Grã-Bretanha, mas não consegue fechar tudo e tem a lacuna do Atlântico bem no meio. Os U-Boats perceberam isso e se concentraram nessa área. Em abril de 1943, 3.450 navios aliados tinham sido perdidos. Porém, novos porta-aviões são lançados, lotados de aviões com grande autonomia, equipados com o magnetron número 12, e a lacuna começa a ser preenchida. Aí o Atlântico deixa de ser uma grande extensão na qual o U-Boat pode se esconder para ser "não estou conseguindo te localizar". Enquanto os decifradores de códigos britânicos desvendam o código Enigma alemão, a última peça do ressurgimento dos aliados ocupa seu lugar. E a vantagem tática e tecnológica é explorada no comboio naval conhecido como ONS-5. De todos os comboios navais, um dos mais importantes foi o ONS-5 em abril de 43. Ele é importante de fato porque demonstrou claramente, eu acho, quão longe os aliados tinham ido. 42 navios do lento comboio naval ONS-5 saem de Liverpool rumo ao Canadá. Para Dönitz, é um alvo perfeito. Dönitz sente um grande senso de urgência. Ele precisa afundar mais e mais toneladas de navios. E, de fato, ele abusa da sorte nessa batalha. A primeira leva de U-Boats afunda 13 navios aliados. Mas com o nevoeiro intenso, houve a reviravolta. Armados com os códigos alemães e radares avançados, os aliados reagem com impunidade. Dönitz luta mais tempo do que devia, requisita mais U-Boats do que devia. E eles, de fato, são massacrados pelo comboio. Após a batalha, Dönitz diz: a Batalha do Atlântico terminou. Porque ele vê o nível de expertise que britânicos e americanos alcançaram na detecção de U-Boats, pois foram perseguidos e eliminados. Com o ONS-5, a Batalha do Atlântico está tudo menos vencida. E a assustadora transformação da indústria americana pode começar a ditar as sinas da guerra. Com o dinheiro e o poder para produzir mais que o eixo, a América embarca numa revolução social e industrial sem precedentes.
Havia um comitê industrial de guerra e eles saíam olhando os lugares nos Estados Unidos e diziam: aqui vamos fabricar tanques, aqui os aviões, e depois a população ia para lá. Foi como se na Segunda Guerra Mundial alguém tivesse escolhido o continente norte-americano, o litoral leste, e o tivesse convocado e tudo mais, gente, aportes financeiros, tudo, escorregasse para o oeste atravessando o continente. A população da Califórnia aumenta 53%. Do Oregon, 40%, e de Washington, 37%. 19 milhões de mulheres se tornam o cerne da força laboral americana nas fábricas de artigos bélicos, transporte e agricultura por todo o país. Produtos de todos os tamanhos se tornam parte crítica do esforço de guerra. Fabricantes de máquinas de escrever, de produtos enlatados, todos são convertidos, estão todos mobilizados, se preferir, para apoiar o esforço de guerra. As fábricas de carros passam a fabricar bombardeiros e as fábricas de geladeiras passam a fabricar tanques de guerra. Não à toa, isso foi chamado de o milagre da produção. A indústria americana produz 87 mil navios e lanchas de desembarque, 100 mil tanques e veículos bélicos, 300 mil aeronaves, 2 milhões de caminhões, 20 milhões de fuzis e armas curtas, além de 41 bilhões de cartuchos de munição, o suficiente para matar a população do mundo 17 vezes. Entretanto, a decisão da América de enfrentar a Alemanha primeiro tem o seu preço. A ofensiva centrífuga japonesa foi um choque para todos. Pareciam invencíveis. O Japão avança pelo Pacífico irreprimido, capturando territórios americanos, britânicos e holandeses numa sequência de vitórias decisivas. Em questão de 6 meses, eles quase tomaram todo o controle do Teatro do Pacífico. Capturaram territórios por 2 razões principais. A primeira foi pelos recursos. As Índias Orientais holandesas forneciam petróleo e borracha necessários para alimentar a máquina da guerra. Eles também sabiam que a América acabaria reagindo. E aí, muitos dos territórios seriam barreiras erguidas contra os americanos quando eles retornassem. Abril de 1942. A América revida o ataque. Lançado do US Hornet, 16 B-25 dão início à fase seguinte da guerra, bombardeando Tóquio. Para os americanos, o ataque é uma chance de revidar, muito embora não tenha causado tanto dano material. Ele teve um grande impacto na liderança japonesa. Os militares ficaram constrangidos por permitirem que o imperador fosse ameaçado nesse nível. Os japoneses reagiram, voltando os olhos para a base americana no Pacífico, no ponto mais ocidental. Do espaço, a estratégia é clara. Tomar o atol de Midway estenderá o perímetro defensivo para dentro das águas americanas. O plano deles era: vamos surpreender os americanos, vamos tomar Midway e eles serão forçados a sair e nos enfrentar nos nossos termos. O que os japoneses não sabiam era que os americanos já sabiam que estavam vindo. A história dos decifradores de códigos americanos é um desses fatos menos conhecidos, mas com certeza um dos trechos mais importantes da história de como a América venceu no Pacífico. A partir de junho de 1939, a Unidade de Inteligência de Combate da Marinha Americana, sob o comando de Joseph Roquefort, tenta decifrar o JN-25, o código naval japonês, utilizando-se da tecnologia do cartão perfurado e análise matemática. Eles trabalham sem parar. Na liderança até o atol de Midway, o ponto de ruptura acontece. Eles decifraram o código, eles sabiam que os japoneses estavam chegando e sabiam onde eles chegariam em Midway e sabiam até quando eles chegariam exatamente. A inteligência americana finalmente compreende a magnitude do ataque japonês. A situação é altamente precária. Com uma armada enfraquecida e diante de uma força inimiga com experiência bélica, Midway é a hora da verdade. O jeito da Batalha de Midway dar certo para a América era com os porta-aviões no lugar certo e capazes de atacar os japoneses na hora certa. Os americanos tinham que acertar na sua primeira atacada. Às 4 horas da manhã, o bombardeio de Midway pelos japoneses tem início.
O que o almirante Nagumo não vê é que a 440 quilômetros dali, a salvo e fora do alcance dos radares japoneses, 4 porta-aviões americanos estão prontos para um contra-ataque. Apenas às 7h40 da manhã é que um avião de reconhecimento japonês avista a armada americana. As batalhas costumam ser decididas em minutos e segundos. E Midway está cheia de importantes minutos e segundos. Quando o avião olheiro finalmente vê a armada americana, o almirante Nagumo se vê diante do seguinte dilema: devo equipar meu avião com bombas para bombardear Midway ou devo parar, retirar essas bombas, armar os torpedos e ir atrás da armada americana? Qualquer que fosse a decisão que ele tomasse, teria grande impacto no resto da batalha. Enquanto faziam aquilo, havia um longo e crítico ponto de espera com aviões a postos e grande quantidade de explosivos em volta. Para os japoneses, esse foi o momento mais arriscado. Esse é o momento que a América estava aguardando. 41 torpedeiros Douglas partem para o ataque. Mas os torpedeiros americanos surgem sem escolta, totalmente vulneráveis. E são abatidos. Feito peixe fora d'água, não conseguem sobreviver. 35 dos 41 aviões são perdidos. Nem uma única bomba atinge a armada japonesa. Parece que o Japão desferiu o golpe decisivo. Aí, de repente, outros torpedeiros apareceram e a situação mudou. Uma segunda leva de bombardeiros americanos mergulha. A armada japonesa fica sem cobertura aérea. Os convéses tomados por aviões, torpedos e bombas. São tochas a serem acesas. Bombardeiros de mergulho chegam e 3 porta-aviões japoneses são destruídos em minutos. Quando o último porta-aviões japonês é destruído, juntamente com 250 pilotos de elite japoneses, o equilíbrio de poder dramaticamente pende a favor dos americanos. Tínhamos 7 novos porta-aviões em construção. Eles tinham um só em construção. Então jamais conseguiriam repor esses porta-aviões. Isso significava que eles seriam jogados de novo para a defensiva, enquanto a guerra durasse. No teatro global da guerra, o controle aéreo estava provando ser um dos fatores determinantes para a vitória. Do outro lado do planeta, os primeiros ataques da América contra a Alemanha nazista estão vindo do céu. As maiores cidades da Europa são as novas linhas de frente da guerra. 6 meses se passaram após Pearl Harbor, e os frontes da Segunda Guerra Mundial estão no momento crítico. A América e seus aliados detiveram o avanço da agressão alemã na Batalha do Atlântico. E detiveram a expansão territorial japonesa na decisiva vitória em Midway. Em junho de 1942, os primeiros bombardeiros americanos chegam à Grã-Bretanha. Bombardeiros. E se juntam numa batalha brutal pela supremacia aérea que se espalhara pela Europa desde o irromper da guerra. 1º de setembro de 1939. Os esquadrões da Luftwaffe alemã saíram em vantagem, obrigando a Polônia, depois os Países Baixos e a França a ficarem de joelhos. A queda da França em 1940 realmente pareceu justificar a superioridade da Blitzkrieg. Havia grande preocupação, os alemães podiam ser invencíveis. Com a dominação nazista quase completa, Hitler vira a Luftwaffe contra sua última oposição restante, a Grã-Bretanha. É imperativo que a Força Aérea Real aguente firme. O que está em jogo para os britânicos é a sobrevivência. Em 10 de julho de 1940, a Batalha da Grã-Bretanha tem início. A Luftwaffe bate forte nas defesas britânicas e suas metrópoles. Londres, Inglaterra. A RAF se adapta bem rápido e começa a abater muito mais aviões de combate alemães do que os alemães conseguem repor. 1.900 aviões alemães são destruídos em 113 dias. Essa é uma insustentável taxa de atrito. Hitler é forçado a cancelar a Batalha da Grã-Bretanha e começa a reunir forças para a invasão da União Soviética. A Batalha da Grã-Bretanha é a primeira grande derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial. O poderio aéreo é a nova ortodoxia do warfare moderno.
Roosevelt ordena que vastos esquadrões de aeronaves sejam fabricados. Na fábrica da Ford em Willow Run, no Michigan, impressionantes 8.500 bombardeiros são produzidos. Mais de 127 mil bombardeiros são fabricados. 13.600 são levados para campos de pouso britânicos. O ataque à Alemanha pode agora entrar em novo nível de intensidade. A chegada da 8ª Força Aérea na Grã-Bretanha teve inúmeros impactos. Garantiu que os alemães não tivessem condições de realizar um outro grande ataque contra a Grã-Bretanha, como tinham feito na batalha anterior. Haveria muitos aviões aliados lá e foi um estímulo ao moral dos britânicos, pois finalmente os americanos chegam aos montes. Mas os pilotos americanos estavam num novo tipo de warfare, no qual o mero peso dos números não eram garantia de sucesso. A quantidade de armas que estava sendo lançada para deter os bombardeiros estava custando muitíssimo caro. A taxa de sobrevida estava em 11-1 para a infantaria. Na verdade, era mais seguro ser homem de infantaria em terra na Europa, numa trincheira, do que estar numa máquina avançadíssima voando lá no alto. Após perder 1.135 bombardeiros, a RAF passa a fazer ataques noturnos. Porém, no escuro, apenas 1,5% do total de bombas caem num raio de 5 quilômetros do alvo. Para os americanos, isso era ineficiente demais. Era preciso agir de dia quando era possível ver o alvo. Pensavam que nossos bombardeiros podiam ser mais defendidos, que isso iria funcionar. A confiança americana estava baseada no B-17, a mais sofisticada máquina de guerra de sua época. O B-17 é uma aeronave incrível. Eles a chamam de Fortaleza Voadora. E por quê? Ela tem 13 metralhadoras calibre 50 instaladas em toda a sua volta para produzir uma bolha de fogo. Você tem fogo saindo pela frente, você tem fogo saindo pelos flancos, por baixo, por cima e por trás. Acreditava-se que podia voar em plena luz do dia sem a escolta dos aviões de combate, mergulhar no coração do território inimigo e liberar uma incrível quantidade de artilharia nos alvos inimigos. Acreditando piamente no B-17, a 8ª Força Aérea Americana planeja um ataque duplo para destruir o coração da produção alemã de aeronaves. Fábrica da Messerschmitt. A missão Schweinfurt-Regensburg foi vista como forma de realmente provar que essa ideia do bombardeiro de precisão daria certo. Eles pareciam ter escolhido as principais indústrias que podiam destruir, o que iria ajeitar a economia alemã. Para eles, era o plano de batalha que os conduziria ao seu alvo. 2 esquadrões de B-17 comandados pelo coronel LeMay e pelo general brigadeiro Williams se preparam para atacar simultaneamente, dividindo as defesas alemãs. Quase que imediatamente, o plano é posto em prática. Era um dia com neblina na Inglaterra. LeMay pôs seus homens no ar e outra divisão de bombardeiros não conseguiu decolar. A decisão foi tomada, não podiam desembarcar os homens de LeMay que tinham enviado. Quando a missão Regensburg prossegue por conta própria, os bombardeiros foram vítimas indefesas, não só pela artilharia, mas pelos alemães que estavam se unindo vindo de toda a zona de defesa. O setor Schweinfurt entra em cena há algum tempo. Após o setor Regensburg, os alemães conseguem se recompor e se reafirmar. E passam pelo mesmo sofrimento. "60 bombardeiros americanos são destruídos. O dobro de baixas jamais sofridas num único ataque. O problema dos aliados era... Nós levamos o marketing da Fortaleza Voadora a sério. Nós levamos a ideia de que ele podia proteger a si próprio com suas metralhadoras e que não precisaríamos de escolta de verdade. E não foi o que ocorreu. A falha é surpreendentemente clara do alto. Falta a proteção da escolta aos caças. Os caças têm autonomia limitada e só pode proteger os bombardeiros uma parte da rota até os alvos, deixando-os perigosamente expostos. Aí nós tínhamos quem realmente mudaria o jogo. Tínhamos o P-51. O P-51 era um incrível caça em muitos níveis diferentes. Mas o verdadeiro segredo era sua incrível autonomia. Ele acompanhava os bombardeiros americanos quando entravam e quando saíam. Isso significava que podíamos desmontar as defesas alemãs. Podíamos criar um verdadeiro domínio aéreo. É quando você vê a Luftwaffe definitivamente ser varrida dos céus. Com a Luftwaffe destruída, temos bastante terreno livre no espaço aéreo alemão. E, de fato, iniciamos o desmonte da indústria petroleira. Petróleo, a única e mais essencial commodity da Segunda Guerra Mundial.
A posse de grandes suprimentos de petróleo era o único caminho para a vitória. Sem petróleo, exércitos mecanizados não poderiam guerrear. Do espaço, a batalha pelas reservas de petróleo do mundo é revelada. A América é autossuficiente. Seus campos petrolíferos são a pedra angular da força militar dos aliados. Em contraste, o estoque alemão de 20 milhões de barris está rapidamente se esgotando. Uma das fraquezas do esforço de guerra alemão era que eles não conseguiam ter acesso a ilimitadas quantidades de petróleo. Então decidiram usar petróleo sintético. E o petróleo sintético era de fato vital para compensar essa diferença. Petróleo sintético, produzido a partir de carvão e gás natural, é a força vital das forças mecanizadas de Hitler. Enquanto ataques aéreos aliados alejam a produção de combustível sintético da Alemanha, a melhor esperança de Hitler é tomar os campos petrolíferos no Cáucaso. No interior da Rússia, ambos os lados batem de frente na luta mais sangrenta que a história já viu. Em jogo está o resultado da Segunda Guerra Mundial. Setembro de 1940. Enquanto a América continua neutra, Hitler tem a Europa sob o seu jugo. Porém, pelos céus da Grã-Bretanha, o avanço incansável dos nazistas rumo ao Ocidente é detido. Essa é uma derrota que força Hitler a voltar sua atenção para seu principal objetivo, a conquista e o aniquilamento da União Soviética. A União Soviética representava o nexo de tudo que Hitler odiava. Ele a via como bastião do comunismo e do judaísmo. E se não fosse derrotada, a União Soviética acabaria destruindo a Alemanha e destruindo a raça ariana. Havia também um puro pragmatismo aqui. A União Soviética era o Großraumwirtschaft, o grande espaço econômico. Eles precisavam de matéria-prima, o petróleo, o alimento. E com a anexação da União Soviética, teriam condições de manter uma longa guerra e rechaçar qualquer ataque americano e britânico. 22 de junho de 1941. Hitler lança a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Em um fronte de 2.900 quilômetros, o exército de Hitler, de mais de 4 milhões de tropas da Wehrmacht, se avoluma e avança, destruindo tudo o que há pela frente. Esse foi o maior exército que jamais foi reunido na história do mundo. E os alemães demonstraram uma maestria operacional e tática que os soviéticos simplesmente não conseguiram igualar. A barbaridade foi incompreensível. Seguindo as tropas na linha de frente, havia esquadrões de ações especiais. O objetivo era identificar e assassinar líderes políticos e, sobretudo, judeus nas áreas ocupadas. O extermínio de milhões de soviéticos é o implacável campo de teste para o Holocausto. A SS acelera o genocídio dos judeus e outros, vistos como indesejáveis. Mais de 9 milhões são exterminados. Campos de extermínio. Isso foi assassinato em massa industrializado. Foi uma coisa que não tinha acontecido nem na Idade Média. No inverno de 1941, o avanço brutal deles os colocou à beira da vitória. Leningrado está sitiada e as divisões Panzer alemãs estão às portas de Moscou. Buscando um devastador golpe tático e ideológico, Hitler volta sua atenção para Stalingrado. Stalingrado era um importante alvo para Hitler, porque ele sabia que tomá-la seria um insulto a Stalin, e também sabia que forçaria Stalin a tentar reavê-la, e ele teria condições de exaurir o Exército Vermelho. Também era uma importante cidade, porque permitiria que ele girasse rumo ao sul, entrasse no Cáucaso, tomasse todas as regiões produtoras de petróleo e tornasse a Alemanha autossuficiente em petróleo. Para os dois lados, os riscos da Batalha de Stalingrado são imensos. Para Hitler, fracassar em Stalingrado seria um enorme golpe para o mito nazista, seria um enorme golpe para a própria guerra. Igualmente, Joseph Stalin estava implacável, não iria tolerar a derrota, não iria tolerar uma retirada. Uma rendição, uma perda de terreno seriam punidas com a sanção máxima. A Luftwaffe derruba 1.000 toneladas de bombas em Stalingrado.
antes que 2,5 milhões de tropas se enfrentem. A ferocidade da Batalha de Stalingrado era algo saído direto do inferno. Não era incomum para batalhas serem travadas não por partes da cidade ou por quarteirões, mas literalmente por vários andares de um mesmo edifício. Em alguns casos, os reforços soviéticos foram para cima sem armas, enfrentando a morte certeira. E mesmo assim, mais e mais, eles continuavam chegando. Enquanto a batalha acontecia, o Exército Vermelho lança a Operação Urano. O que o alto comando de Hitler não consegue ver pode ser visto do espaço. Mais de 1 milhão de soldados soviéticos atacam as posições alemãs pelos flancos antes de surpreender os inimigos por trás. A Operação Urano foi um choque total e, de repente, Stalingrado estava cercada. Com o corte de suprimentos, os alemães são lançados no mais rigoroso dos invernos da Rússia. Em condições subhumanas, eles começam a se desintegrar. O frio era de congelar. O fornecimento de comida começou a cair. As armas emperravam. Foi um pesadelo. É difícil expressar em simples palavras o que foi uma experiência como aquela. Após 5 meses sitiado, o outrora poderoso 6º Exército de Hitler capitula. É o primeiro exército de campo alemão a fazer isso. Quase 2 milhões caíram. Mas para os soviéticos, a maré está virando. O estímulo ao moral soviético mal consegue ser descrito. Os prisioneiros alemães tiveram de marchar por Moscou e isso provou que os soldados nazistas não eram super-homens. Em vez disso, estavam diante de soldados alemães que desistiram, que se renderam, que não fizeram frente à determinação do soldado soviético. Para Hitler, a derrota é devastadora. Instintivamente, ele revida o ataque. Adolf Hitler tentou recuperar a iniciativa estratégica para fechar uma lacuna, uma saliência, se preferir, situada ao redor de Kursk. Visto de cima, o objetivo de Hitler é claro: eliminar a saliência, concentrar suas forças e recuperar a iniciativa. Para os aliados, é vital que seu mais recente parceiro militar resista. O fronte oriental é vital para os aliados porque ele absorve o grosso do poder de fogo da Alemanha. Para ser cruel, foram os soviéticos que mais lutaram e mais morreram em terra. O presidente Roosevelt compromete mais de 11 bilhões de dólares no programa Lend-Lease para Stalin. Ainda assim, as rotas tradicionais de comércio pela Europa são bloqueadas. Colocar a ajuda americana dentro da União Soviética é um dos maiores desafios logísticos da guerra. Eram 3 rotas que podíamos usar. Uma era a rota do Atlântico Norte, entrando pelos portos do Ártico Norte de Arcângel e Murmansk. Mares agitados, gelados, de difícil acesso. E uma outra pelo Pacífico até Vladivostok. Mas tudo tinha que ser descarregado na Sibéria e depois levado para a Rússia na ferrovia Transiberiana, que é lenta e demorada. Também havia a rota pelo Cabo da Boa Esperança, entrando no Irã e no sul da Rússia. A rota do Golfo Pérsico é crucial para o sucesso da Rússia, mas torná-la viável é uma tarefa monumental. Nós tivemos que construir uma cadeia de suprimentos do nada. Não havia infraestrutura. Os portos não existiam. Nós que tivemos que construir. Engenheiros aliados constroem desembarcadouros, quebra-mares e cais. Simultaneamente, 720 quilômetros de estradas são construídos e 3.200 quilômetros de via férrea modernizados. Com todas as rotas agora abertas, os Estados Unidos injetam 16 milhões de toneladas do programa Lend-Lease na Rússia, incluindo gasolina, munição e um sistema de telecomunicação totalmente militar. 14 milhões de pares de botas. Alimento suficiente para garantir a cada soldado soviético uma refeição reforçada por dia durante um ano. Porém, mais importantes são os 500 mil veículos Studebaker fornecidos pelas fábricas de Detroit. O Studebaker, de fato, alterou o jogo porque deu ao exército soviético a capacidade de operar em alta escala com uma logística de longe alcance. Outra coisa que esses veículos oferecem é uma vantagem, literalmente, dentro da batalha propriamente. Os russos têm muita artilharia, mas combinando essa artilharia com esse veículo, de repente, eles têm baterias antitanques, atravessando velozmente várias partes do campo de batalha. Para dar aos soviéticos a vantagem tática em Kursk, os aliados fornecem algo mais: informações sobre os planos da ofensiva alemã.
Os soviéticos sabiam que eles estavam chegando e aí eles criaram defesas numa escala que realmente jamais fora vista na guerra. As pessoas lembram do caso da linha Maginot na França. Esse lance foi a linha Maginot, mas com muito mais esteroides. Do espaço, a total enormidade das defesas soviéticas se torna clara. 3 linhas de defesa contendo uma vasta rede interconectada de milhares de armas antitanques, zonas de artilharia vistas de antemão e mais de 400 mil minas. É o maior network de defesa jamais construído ao longo de 80 quilômetros. 80 quilômetros de profundidade. 5 de julho de 1943. Mais de 2.000 tanques e 2 milhões de soldados se engajam. O nível de intensidade na Batalha de Kursk era extraordinário. Grande número de tanques e soldados lutavam no grau máximo de brutalidade, muito perto um dos outros. Havia um brutal combate mano a mano, lança-chamas, milhares de tanques, junto com artilharia chovendo em cima deles. Tudo isso combinava para criar um cenário imitando o inferno na Terra. Após 11 dias, a ofensiva alemã desaba. Há apenas 1/3 do que faltava para o seu objetivo. A tentativa de Hitler de esmagar a União Soviética fracassou. O pior pesadelo de Hitler tinha acontecido. A Alemanha estaria agora diante de uma guerra em 2 frontes e uma guerra de atrito. Stalin ganha a iniciativa no fronte oriental a um enorme custo. Mais de 9 milhões de baixas soviéticas. Em contraste, a América não precisa pôr nenhum único soldado nos campos de batalha da Europa. Stalin ficou profundamente frustrado com a demora dos aliados em abrir um segundo fronte e concluiu que era uma conspiração. Que Churchill e Roosevelt iriam lutar até o último russo. Aí os britânicos e os americanos atravessariam o canal, recolheriam todos os despojos de guerra, sendo que os russos tinham vencido dando o próprio sangue e tesouros. Antes de uma invasão em larga escala da Europa, Roosevelt resolve sangrar suas tropas no norte da África. A campanha no norte da África foi um campo de testes para o exército americano, que ainda tinha que enfrentar o exército alemão de forma significativa. Mais do que confiante e inexperiente, o exército americano está prestes a receber seu batismo de fogo, algo que abalará suas estruturas. O desastre no Passo de Kasserine foi um evento seminal. Territórios japoneses. Enquanto a investida dos americanos no Pacífico contra os japoneses acelera, e enquanto Stalin no leste e a campanha dos bombardeiros aliados no oeste continuam enfraquecendo o Terceiro Reich, a América se prepara para testar suas tropas no norte da África. Elas se juntam a uma campanha no deserto que se arrasta ferozmente por mais de 2 anos. 10 de junho de 1940, a Itália, sob Benito Mussolini, se junta ao eixo. E com a Alemanha, planeja forçar a Grã-Bretanha a sair do norte da África. O norte da África era um fronte vital para os britânicos na Segunda Guerra Mundial, porque era a articulação vital do Império Britânico. Uma vitória alemã e italiana abrirá as inexploradas reservas de petróleo do Oriente Médio e tomará o canal de Suez, que conecta a Grã-Bretanha ao seu império. Era preciso proteger o canal de Suez, e quando se está transportando muitos equipamentos, você tem que usar todas as rotas marítimas. Isso é tão verdade hoje quanto era na época. Setembro de 1940. O eixo invade. Por 2 anos, eles fizeram os britânicos voltar. Mas o avanço é detido quando o marechal de campo alemão Rommel é derrotado em Al-Alamein. Para capitalizar nessa vitória, Churchill pressiona Roosevelt por apoio, mas quase todos os conselheiros presidenciais têm lá suas dúvidas. No início, quase todos os militares americanos sênior viam a campanha no norte da África como uma digressão do esforço principal, uma perda de tempo. Decisivamente, Roosevelt passa por cima do conselho.
A decisão de Roosevelt de enviar forças americanas ao norte da África foi talvez a mais importante decisão estratégica da Segunda Guerra Mundial. Isso, de fato, nos deu um local onde podíamos desembarcar o exército americano, realizar uma batalha contra as unidades secundárias alemãs, não aquelas que encontraríamos na Europa. Portanto, essa foi uma jogada brilhante. Desde o ataque a Pearl Harbor, um vasto exército americano vem se acumulando, ávido para sentir pela primeira vez o gosto da guerra. As pessoas faziam filas nos postos de recrutamento. Todos os rapazes queriam pegar em armas. E eu me formei em fevereiro e já estava de farda em março. O país tinha sido violado, era o que pensávamos. E todos queríamos nos ocupar, fazer alguma coisa a respeito. Voluntários e alistados no serviço militar engrossam as fileiras, enquanto a América se ergue para se tornar a maior potência militar do mundo. Antes da guerra, a força total do exército americano, inclusive o núcleo aéreo, era bem menor que 200 mil homens. Haveria um aumento de 40 vezes num período de 6 anos. Durante a guerra, as Forças Armadas reuniram 16 milhões de homens, ou seja, 13% de toda a população. Com esse vasto exército reunido, a América está pronta para a Operação Tocha. Na época, a maior invasão anfíbia da história. Operação Tocha. Tocha foi de fato um ensaio muito importante para o dia D. Foi uma enorme operação. Em termos de logística, extremamente complexa. Tocha foi um monumental desafio para os Estados Unidos porque não tínhamos vencido a Batalha do Atlântico ainda. Tínhamos que escoltar tropas, munição, suprimentos dos Estados Unidos direto para o norte da África. Escoltar tropas da Grã-Bretanha até o norte da África, através de águas patrulhadas por submarinos alemães, e depois desembarcá-los em litoral hostil. 8 de novembro de 1942, 73 mil tropas aliadas são despejadas nas praias. E imediatamente os problemas começam. O que vimos no desembarque no norte da África é um estudo de tudo que poderia dar errado num desembarque anfíbio. Virtualmente tudo que podia dar errado, deu errado. Você não saía pela frente da lancha de desembarque direto na praia. Não, você tinha que saltar pelos lados. Isso, é claro, não é o modo mais eficaz de desembarcar. É o mais perigoso, é o mais lento. Várias de nossas lanchas ficaram presas nos bancos de areia. Quando conseguiam retirá-las, o equipamento eletrônico queimava. Felizmente estavam combatendo a França de Vichy, que luta sem entusiasmo. E se estivessem atacando os alemães em 1944, os japoneses em 1944, a experiência teria sido, como posso dizer, bem pior. Quando as tropas da França de Vichy, leais a Hitler, capitulam, as forças americanas rumam para a Tunísia e para seu primeiro confronto com a máquina de guerra alemã com força total. Estavam, de fato, abençoadamente ignorantes das realidades da guerra moderna. Ou seja, eles tinham caminhões, tinham lá seus tanques, eles tinham seus rifles, tinham sua complicada cadeia de comando, do alto até o miolo, divisão, brigada, regimento, batalhão. Achavam que iriam se dar bem. As forças americanas enfrentam Rommel, nos arredores da cidade de Faid. Realizando um avanço inicial, seguem recuando as divisões Panzer. Do espaço, a tática de mestre de Rommel é revelada. Os Panzers são só chamarizes, atraindo as forças americanas para uma armadilha. Eles viram presas das técnicas de duplo envolvimento dos alemães, que têm armas realmente boas, como o antitanque alemão 88. O canhão de 88 milímetros era literalmente o antitanque de maior calibre do mundo. Além de ter alcance bem maior, ele tinha uma incrível taxa de letalidade. Era uma arma letal. Essa coisa era diabólica. Em muitos casos, os americanos ou se renderam ou largaram suas armas e correram. O desempenho americano, para ser bem caridoso, foi bem sofrível. As forças americanas são empurradas de volta para o passo de Kasserine, onde, sob constante ataque, as unidades não testadas ficaram em pedaços. Levantar forças armadas de 16 milhões de pessoas com pressa significa que no início do conflito armado você vai ter tropas na linha de frente carecendo de experiência de batalha. Eisenhower se torna o supremo comandante aliado antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da campanha do norte da África, ele nunca tinha ouvido o som de um só tiro dado com ódio. Ele não tinha nenhuma experiência real em combate. Um posterior desastre é evitado quando reforços do primeiro exército britânico chegam. E com o marechal de campo Montgomery se aproximando do leste, Rommel recua.
Frank Gervasi é testemunha do resultado. Nós chegamos ao passo de Kesselring e não havia patrulhas ali. Ainda dava para sentir o cheiro da carne queimada nos tanques em chamas. Seres humanos. Sabe, foi um horror. Levamos a maior coça. Não esqueça, porém, que estávamos lutando contra o melhor da Alemanha, Rommel. Nós tínhamos o equipamento, mas não tínhamos a experiência. A América sofre 6.500 baixas. Sua primeira batalha em terra na Segunda Guerra Mundial é um desastre. Kesselring foi uma tremenda derrota para os Estados Unidos, sabe? Não tem nem como dourar essa pílula. Por outro lado, foi a melhor coisa que aconteceu ao exército. Melhor levar um pé no traseiro ali do que apanhar na Normandia. Algumas mudanças foram feitas nas abordagens em como iríamos operar, mas havia também algumas mudanças-chave na liderança. Tinha Eisenhower, mostrando a que veio, tinha George Patton, e as lições aprendidas no norte da África seriam aplicadas no restante da Segunda Guerra Mundial. As novas doutrinas do exército americano garantem uma guinada dramática. Primeiro, a Tunísia cai. É seguida pela Sicília, preparando o terreno para a invasão da Itália pelos aliados. E do outro lado do mundo, a guerra no Pacífico entra em um novo nível de ferocidade. A carnificina foi fenomenal. Está perto do seu potencial de luta contra seus inimigos em 3 continentes. No Pacífico, o número de tropas cresce 457%. Sua armada triplica em tamanho. Com uma força tão vasta reunida, a investida final americana rumo ao Japão tem início. A estratégia americana é uma abordagem em 2 pontas, com o almirante Nimitz com os fuzileiros navais atravessando o Pacífico Central. O general MacArthur com a maior parte das forças do exército vindo pelo sudoeste do Pacífico, ambos se aproximando do Japão partindo de eixos diferentes. A flotilha do almirante Nimitz é a maior da história. A arma perfeita para destruir as fortalezas defensivas do Japão. Uma frota maciça de porta-aviões, destroyers, velozes encouraçados, apoiados por um longo comboio de logística com navios de suprimentos, petroleiros, navios do hospital. O que você imaginar, isso tudo era a letalidade e a industrialização personificadas. A flotilha tem como alvo Saipan, uma das Ilhas Marianas. Seus campos de pouso podem se tornar a plataforma de lançamento para um bombardeio aéreo prolongado do Japão. O imperador Hirohito exige que suas 32.000 tropas baseadas ali o defendam a todo custo. Para os japoneses, a derrota não era uma opção, o recuo não era uma opção. Se fosse preciso perder tudo e todos, eles fariam isso em busca da vitória. Junho de 1944. 8.000 fuzileiros americanos chegam às praias sob intenso fogo dos japoneses. Para os fuzileiros foi um pesadelo. No frigir dos ovos, os japoneses têm uma missão: infligir grandes baixas naqueles que os atacam. Se você está na linha de frente, vai ser uma das vítimas. Enfrentando uma fanática resistência, mais 80.000 tropas desembarcam, todas dependentes de apoio naval. Mas o que o almirante comandante americano Spruance não vê é que 55 navios japoneses rapidamente se aproximam. Para os japoneses, esta de fato seria a última tentativa. Precisavam ter sucesso aqui, nesta batalha em particular, ou jamais teriam condições de botar em campo esse tipo de força de novo. Reagindo ao perigo, Spruance divide sua força despachando metade para enfrentar a armada japonesa. Quando as duas forças se confrontam, a superioridade tecnológica americana é dominante, sobretudo os 480 recentemente desenvolvidos Hellcats. O Hellcat é uma arma incrível. É veloz, pode ser atingido e mesmo assim consegue prosseguir. É muito bem blindado e, além de tudo isso, ele agora é pilotado por pilotos de elite. Os japoneses perderam a maioria de seus bem treinados pilotos em outras batalhas e não deu para substituí-los. Não tinham combustível para treinar e as aeronaves não eram tão boas. E foi isso que, de fato, criou a grande oportunidade da Batalha do Mar das Filipinas.
Nas 8 horas seguintes, 429 aviões japoneses são destruídos contra 29 dos americanos. Uma taxa de letalidade de 15 para 1. A escala de matança entre pilotos americanos e japoneses é muito significativa, pois após a Batalha das Marianas, a força de porta-aviões dos japoneses não é mais um fator na Guerra do Pacífico. Em terra, as tropas americanas continuam a enfrentar uma feroz resistência. A guerra no Pacífico foi uma guerra amarga e cruel. Mas em Saipan ficou cada vez mais evidente como era profunda a ferocidade dos japoneses ou a ferocidade da capacidade dos japoneses de resistirem. Há histórias horripilantes de como os americanos tiveram que baixar tambores de gasolina e explodi-los nas grutas onde os japoneses se escondiam porque não conseguiam induzir o inimigo a vir para fora e se render. O fervor suicida não se restringe só aos soldados. Áreas de batalha. 8.000 civis japoneses se lançaram para a morte. As testemunhas americanas não acreditavam no que via, pois era uma massa suicida de japoneses e civis, inclusive mulheres e crianças, mães matando seus próprios bebês, em vez de se renderem aos americanos. Saipan. Quando Saipan cai, mais de 3.400 americanos jazem mortos ao lado de 46.000 japoneses, metade dos quais são civis suicidas. Uma simples amostra do que está por vir. Janeiro de 1945, o general Kurt LeMay, da Força Aérea Americana, chega aos campos de pouso conquistados nas Ilhas Marianas. A guerra no Pacífico está prestes a se intensificar brutalmente. Kurt LeMay acreditava que não haveria hesitação nem moderação em causar destruição ao inimigo. E o modo mais eficaz de fazer isso seria através de um maciço bombardeio estratégico. Ele estava indo destruir o poderio industrial do Japão. E o atiçamento para toda essa combustão era acender o fogo e queimar as fábricas, que na verdade eram casas com gente dentro. No dia 9 de março, mais de 300 B-29 alcançam Tóquio e sistematicamente derrubam 1.665 toneladas de M69, a bomba de fragmentação incendiária, sobre uma cidade de madeira. Esse continua sendo o ataque aéreo mais destruidor da história da humanidade. Os japoneses mais tarde chamaram os primeiros ataques incendiários de A Noite da Neve Negra, por causa dos escombros e do impacto desses ataques, em particular na vida deles. O bombardeiro líder que assistia aos ataques disse que dava para ver os incêndios a 240 quilômetros de distância. Você via o asfalto derretendo nas ruas. Você via o vidro derretendo nos prédios. Grande parte da tripulação aérea ficou abalada com os resultados. Atiradores relataram ter visto gente queimando até morrer e rios em chamas cobertos com napalm. Médicos japoneses escreveram que viram os escombros flutuando nos rios e não sabiam dizer se eram corpos ou pedaços de madeira. O resultado são 41 quilômetros quadrados cobertos de destroços. Esse inferno ceifou 90 mil vidas e deixou mais de 1 milhão de desabrigados. Do outro lado do Atlântico, as forças aliadas se reúnem para se preparar para um avanço igualmente decisivo na libertação da Europa. Para os aliados, os desembarques do dia D representavam o sucesso ou o fracasso de toda a guerra. Mas o resultado, de fato, estava por um fio. Novembro de 1943. Roosevelt, Stalin e Churchill se encontram em Teherã para planejar a Operação Overlord, a invasão da Europa ocupada pelos nazistas. Churchill adverte sobre os desafios que os esperam. Os britânicos já tinham total conhecimento da capacidade, da eficácia da força de combate da Wehrmacht. A experiência britânica é reprimida. Evacuada de Dunkirk em 1940. Forçada a sair da Noruega e Grécia. Mesmo assim, apesar dos perigos, os aliados determinam que arriscarão tudo numa invasão monstruosa pelo Canal da Mancha, direto para os dentes das defesas nazistas.
Para que o dia D fosse bem sucedido, era preciso que 4 eventos distintos ocorressem. Primeiro, os aliados precisavam da mão de obra e do equipamento para chegar até a praia e continuar a reforçar a cabeça de ponte quando os desembarques fossem seguros. Segundo, a supremacia aérea. Os aliados tinham que evitar que os alemães reforçassem suas posições na cabeça de ponte. Além disso, os aliados precisavam de uma grande ofensiva soviética para que a Alemanha ficasse ensanduichada entre 2 exércitos invasores. E, finalmente, o elemento surpresa. Se os alemães tivessem ficado sabendo que uma invasão ocorreria, tudo seria, com certeza, um fracasso. Para vencer a guerra da inteligência, os aliados lançaram a Operação Fortitude. Operação Fortitude. A Operação Fortitude continua sendo, até hoje, o maior plano de disfarce do moderno warfare. Num audacioso ato de desorientação, um exército chamariz de 11 divisões fantasma, liderado pelo general Patton, se reúne do lado oposto de Calais. Eles tinham que enganar o alto comando alemão, fazê-los pensar que Calais, a rota mais curta para atravessar o Canal da Mancha, era o modo como a invasão iria ser montada. Ali havia tanques, pista de pouso e hangares de mentira. E permitiram que aeronaves de reconhecimento alemãs sobrevoassem essas áreas e pensassem: bom, aqui tem um exército enorme, é aqui que eles vão concentrar o esforço principal. Com a Operação Fortitude cegando o eixo, a verdadeira força de invasão secretamente se reúne. 9,5 milhões de toneladas de suprimentos, 4.000 embarcações anfíbias e mais de 1,5 milhão de tropas. O cérebro encarregado desse imenso desafio logístico de desembarque é o comandante da Marinha Inglesa, Sir Bertrand Ramsay. O plano de Sir Bertrand Ramsay era meticuloso, era complexo e foi ensaiado, foi repassado de todas as formas. O plano é surpreendente. Quase 7.000 embarcações transportando homens e suprimentos, se movendo em segredo até os pontos de reunião. Em uma hora pré-determinada, eles vão navegar pelos estreitos canais livres de minas rumo às praias inimigas por mares imprevisíveis. Simultaneamente, telas navais serão montadas para protegê-los dos contra-ataques do eixo. A abrangência e a profundidade do plano são algo fora do comum. Eu, pessoalmente, participei do planejamento de ações como Tempestade no Deserto, a Operação Liberdade no Iraque, e mesmo assim, com potentes computadores e inúmeros caras inteligentes atuando, foi bem intimidador para a época. Colocar as forças aliadas nas cabeças de ponte é apenas o início. Esperando por eles está a Muralha do Atlântico de Hitler, um network defensivo com 2.560 quilômetros de extensão e considerado pelo Führer como intransponível. É uma combinação de tudo. Desde milhões de minas até defesas específicas projetadas para rasgar o fundo de uma lancha de desembarque. Depois você tem buracos na areia, com metralhadoras e poder de fogo interligado, canhões de 15 centímetros, o que você imaginar. Uma obra violenta, realmente violenta. Havia tropas treinadas que passaram anos ali verificando cada via de saída da praia. Iriam ocorrer maciços contra-ataques, os alemães eram mestres nisso, havia muita incerteza. A janela da oportunidade é desesperadoramente estreita. O comandante supremo dos aliados, comandante Eisenhower, estabelece a data, 5 de junho de 1944. Operação Overlord. Uma vez que Eisenhower tomasse a decisão, ela seria irrevogável. Não havia um plano B. Simplesmente era tudo ou nada. Ou a invasão seria um sucesso, ou a tentativa de invasão teria que ser adiada para sempre. Dwight Eisenhower sentou e escreveu um bilhetinho, assumindo a culpa pelo fracasso dos desembarques, que estava pronto para ser entregue em caso de fracasso. Ninguém do lado dos aliados via isso como certo. Enquanto os aliados bombardeiam a infraestrutura francesa, conectando a Normandia ao leste, 3 milhões de militares estão presos longe da população. Cidades costeiras estão isoladas. O destino do mundo é incerto. Após uma demora agonizante de 24 horas devido ao mau tempo,
Overlord, a mais importante operação dos aliados na Segunda Guerra Mundial, é deflagrada. Antes da armada embarcar para a Normandia, os aliados põem em ação um último golpe de gênio do disfarce. Para convencer os alemães que Calais é o local da invasão, bombardeiros britânicos circundam a baixa altitude, derrubam toneladas de partículas metálicas no ar. Isso criou um gigante registro no radar dos alemães. E esse exército fantasma, que foi construído na mente deles por meio de documentos e falsas bases, agora começa a ter vida. E confundiu os planos defensivos alemães, jogou-os numa desarticulação. Com a campanha de desorientação a postos, a força de invasão se dirige para os alvos. 5 cabeças de ponte e uma plataforma para canhões no topo de um rochedo em Pointe du Hoc. À frente dos transportes, uma barragem aérea e naval atinge as defesas costeiras. Apesar do ataque, os homens nas lanchas de embarque ficam sob um feroz fogo alemão. Foi confuso. Os aviões alemães estavam passando bem acima de nós. Havia muita bomba, metralhadoras atirando e tudo mais. Alguns dos barcos já tinham sido atingidos por bombas. E o que a gente via era que não sabia quem era. Vi os caras boiando na água, alguns sem as pernas, sem os braços. Tinha muito mais do que gente apavorada nos barcos. Alguns caras estavam chorando, outros estavam urinando. Estávamos nervosos. Todo mundo estava. Mas não havia nada que se pudesse fazer. Você sabia o que tinha que fazer e tinha que ser feito. Charles Barley e Michael Vernillo estão entre os primeiros a chegar em Omaha, a posição alemã mais pesadamente defendida. E muitos dos caras, havia muitos deles saindo dos barcos. Eles eram mortos na hora, se quer saber. Nós entramos na água. A água estava pela cintura. E eu pensei cá comigo assim, adeus, Charlie, você já era. E depois foi de fato uma sensação terrível dentro d'água. Você via corpos boiando em volta e não dava para identificar. Foi algo realmente lúgubre. Quem teve a sorte de conseguir sair dos barcos, a cena com a qual teriam se defrontado é quase inimaginável. Eles deviam estar sofrendo de enjoo, deviam ter ouvido os zunir dos projéteis acima da cabeça, devem ter visto bem na cara deles soldados americanos mortos e agonizando. Foi mais do que um caos. Foi um caos mortífero. Enquanto os aliados continuam a desembarcar sob impiedoso fogo alemão, o número de baixas dispara. Porém, após 15 horas de batalha, todas as cabeças de ponte estão tomadas e Pointe du Hoc cai no dia seguinte. Os aliados sofrem 10.000 baixas, uma matança às raias do quase impossível. Eles estão com um pé na Europa, ocupada pelos nazistas. Para Hitler, isso foi a realização de um pesadelo. Nós, basicamente, assinamos o atestado de óbito da Alemanha nazista no dia 6 de junho de 1944. Após semanas e semanas encurralados na cabeça de ponte da Normandia, o resultado ocorrido superou as expectativas. O sucesso se deve ao network das linhas de suprimento que iam atrás dos soldados nas linhas de frente. Ligando a França com o depósito de guerra da Grã-Bretanha estão os portos artificiais Mulberry, onde desembarcam 2,5 milhões de homens, 4 milhões de toneladas de suprimentos e 500.000 veículos nos primeiros 10 meses. Abastecendo a ofensiva está a Operação Pluto, 112 quilômetros de tubulação submarina, bombardeando até 1 milhão de galões de combustível por dia para dentro da França. Essas toneladas e esses milhares de litros de combustível eram uma escala que não será repetida no futuro. Então, o que eles realizaram deve ser bem singular na história humana realmente. Do espaço, a velocidade do avanço é impressionante. No dia 19 de agosto, Paris é libertada, seguida por Rouen, Verdun, Antuérpia e Bruxelas. Em setembro, os aliados alcançam a linha Siegfried, no limiar da terra natal dos alemães. Hitler lança seu último e desesperado contra-ataque, a Batalha do Bulge.
Apesar das grandes perdas, os aliados levam a melhor e a Alemanha nazista vai parar no abismo. A aposta de Hitler em Ardennes acabou garantindo o fim do Reich. Era a última força operacional que ele tinha e onde poderia tentar influenciar o passo dos dois frontes, oriental ou ocidental. Quando desperdiçou essa força, a conquista americano-soviética do Reich no ano seguinte foi inevitável. A guerra na Europa se aproxima do clímax. No outro lado do planeta, a investida rumo ao Japão também está chegando à sua sangrenta conclusão. Porém, cada ilha invadida está tendo um custo cada vez mais alto. A cada estágio, a ferocidade e a intensidade das defesas japonesas aumentavam. O que eles pensavam ser táticas suicidas de defesa em Saipan são redobradas em Iwo Jima. 19 de fevereiro de 1945. 60 mil fuzileiros navais americanos atacam a ilha de Iwo Jima, onde uma batalha de brutalidade sem precedentes tem início. A batalha em Iwo Jima consta como a mais violenta luta que os militares americanos jamais experimentaram. Não havia limite à crueldade imposta aos japoneses que os fizesse perder a disposição. Essencialmente, eles decidiram que iriam morrer ali. Quando você tem esse tipo de fervor suicida, significa que o tipo de tática que você pode ter usado anteriormente não funciona. Então começamos a usar lança-chamas, napalm, tanques muito próximos, um estilo de batalha que aumenta o nível de violência muito além do que vimos nas fases iniciais da Segunda Guerra Mundial. Algo difícil de imaginar. Quando Iwo Jima cai, o Japão sofre 20 mil baixas contra 23 mil dos americanos. É a primeira vez que o número de baixas americanas é maior do que o do inimigo. Enquanto as forças aliadas se preparam para invadir Okinawa, a plataforma de lançamento proposta para a invasão do Japão, os riscos para ambos os lados são enormes. Os defensores japoneses de Okinawa sabiam que não iriam sobreviver, não poderiam vencer. Mas esperavam que, causando baixas suficientes, criando tamanho horror, pudessem fazer os americanos decidirem não invadir o Japão. Ou pelo menos talvez conseguissem para os japoneses um melhor acordo de paz. 1º de abril de 1945. A armada americana se aproxima de seu alvo. A escala é incomparável na Guerra do Pacífico. Força-tarefa. Okinawa foi uma empreitada militar numa escala equiparada ao dia D. O tamanho da força de invasão, o tamanho da armada invasora. 1.200 navios de guerra apoiam 3 forças de maciço ataque anfíbio que chegam às praias. Mais de 170 mil tropas desembarcam sinistramente sem oposição. Porém, invisíveis pelas tropas americanas, estão 97 mil defensores japoneses, prontos para atacar com selvageria sem precedentes. Eles pegavam o soldado japonês e usavam o corpo dele como arma. Os soldados japoneses, carregando na mochila 3,5 kg de bombas, correm para debaixo dos tanques. 6 mil defensores Banzai vão para cima dos fuzileiros, armados apenas com lanças de bambu e armas curtas. No nosso caso, podemos comparar com bombardeiros suicidas, mas se fosse possível imaginar que unidades inteiras de japoneses teriam tal comprometimento que de fato sofreriam morte em massa, essencialmente por suicídio, em vez de se renderem, esse de fato é um formidável obstáculo militar. No mar, leva após leva de kamikazes espatifam-se contra navios americanos. Os kamikazes eram especialmente terríveis para os americanos que ficavam tentando abatê-los a tiros, porque como você detém alguém que está disposto a morrer por algo? O objetivo deles era morrer e 18% dos kamikazes atingiram os navios. 404 navios americanos foram atacados. Quando Okinawa finalmente cai, perto de 100 mil soldados japoneses e 150 mil civis estão mortos. Os Estados Unidos sofrem mais de 76 mil baixas, 1/3 de toda a força de invasão. 35% de toda a força de invasão. A intensificação era um horror ali. Eram pequenas ilhas,
Estamos falando sobre invadir o país natal dos japoneses, onde há milhões de defensores e também milhões de civis. O Departamento de Guerra americano estima que a invasão do Japão resultará em 10 milhões de baixas japonesas, juntamente com pelo menos 1.700.000 americanos. Uma outra solução deve ser buscada. Enquanto os aliados comemoram a vitória na Europa, enquanto Hitler e seu Reich ardem em chamas, a América empossa seu novo presidente. E o destino de Harry Truman é fazer uso de uma arma tão apavorante que anunciará um novo alvorecer no warfare em todo o mundo. A guerra destruiu o mundo por quase 6 anos. Alemanha e Itália são derrotadas. Apenas o Japão ainda luta desafiando os aliados. Mas uma nova arma está prestes a fazer com que a Segunda Guerra Mundial chegue ao seu clímax. Dezembro de 1938. Cientistas alemães dividiram o átomo, liberando 200 milhões de volts de eletricidade. Após Albert Einstein advertir o presidente americano Roosevelt de que Hitler planeja um programa atômico, a corrida para a bomba H tem início. A América, em colaboração com a Grã-Bretanha e o Canadá, lança o projeto Manhattan. Projeto Manhattan Bomba A. Cidades inteiras e complexos industriais são construídos em toda a nação, empregando 600.000 pessoas e custando 2 bilhões de dólares. 25,8 bilhões em valor de hoje. Trata-se de uma engenharia em escala sem precedentes. Nenhuma outra nação do mundo poderia ter feito o projeto Manhattan como os Estados Unidos fizeram. Tínhamos todos esses teóricos juntos, eles diziam que havia 2 formas de construirmos essa arma. Tinha uma bomba de plutônio e uma de urânio. São diferentes processos, ambas são imensamente caras. Qualquer outro teria dito em qual delas quero focar. E os Estados Unidos disseram, para garantir, vamos fazer as 2. 13 de agosto de 1942. Julho de 1945. O projeto dá frutos. Uma bomba de urânio de codinome Little Boy e uma bomba de plutônio de codinome Fat Man. A bomba atômica é uma tecnologia que, historicamente, está na mesma escala da introdução da pólvora. Pegaram o grau de letalidade, que foi aprimorado em toda a Segunda Guerra Mundial, e multiplicaram por uma nova aura de magnitude. Pela primeira vez, em um único evento, uma cidade inteira poderia ser destruída. Isso representava uma nova era no warfare. Retornando da Conferência de Potsdam, o presidente americano Harry S. Truman deve decidir se lança a bomba atômica sobre o Japão. Julho de 1945. Se tivesse vazado um ano depois que o presidente dos Estados Unidos tinha a bomba que poderia ter usado, talvez a guerra terminasse mais cedo. Só que ele não fez isso e nós sofremos mais umas 100.000 baixas. Ele teria, na melhor hipótese, sido escorraçado de seu posto. Não tinha como um presidente americano responsável perante seus eleitores não ter usado esta arma. Truman, hostil a Stalin e seu regime comunista, enxerga o significado de um ataque nuclear para o mundo do pós-guerra. Em 1945, a América enfrentava um grande paradoxo. Havia um longo tempo, claro, que Roosevelt e Truman vinham dizendo: Stalin, por favor, nos ajude com a guerra contra o Japão. Por favor, invada a Manchúria. Por favor, derrote o exército japonês. Mas quando percebeu que a União Soviética poderia derrotar os japoneses, isso não era o que a América queria mesmo. Eles queriam a tarefa de reconstruir o Japão. Esse foi um dos mais importantes fatores que influenciaram a decisão americana de usar a bomba atômica. Após um teste bem-sucedido no deserto do Novo México, Truman dá a ordem de usar a bomba o mais rápido possível. Algumas cidades foram escolhidas como alvos e foram deixadas intactas pelo bombardeiro incendiário. Porque se você bombardeasse uma cidade, não dava para saber a extensão do dano que fora feito pelos ataques atômicos. Também estava querendo uma cidade com uma grande população, porque assim haveria condições de ver o impacto total. Quando se examina isso, é bem cínica essa decisão de escolher um alvo onde vai ser jogada a mais perigosa das armas já desenvolvida.
No dia 6 de agosto de 1945, o Enola Gay zarpa das Ilhas Marianas. Às 8h15 da manhã, hora local, Little Boy, uma carga de 60 quilos de urânio, é liberada sobre Hiroshima. 43 segundos depois, o mundo muda para sempre. A explosão cria um círculo de devastação de 1,6 quilômetros de largura com fogo por mais um raio de 7,2 quilômetros. 60 mil pessoas são mortas na hora e mais 100 mil morrem posteriormente devido às queimaduras e à radiação. Total de morte, 160 mil pessoas. 3 dias depois, Fat Man explode em Nagasaki, matando 80 mil civis. Após a primeira bomba no Japão, houve uma certa dose de descrença. Após Nagasaki, porém, ficou difícil negar que os americanos tivessem nova. Esse era só o começo do que poderia ser um longo padrão de destruição. 2 de setembro de 1945. O Japão capitula. A Segunda Guerra Mundial termina. A era nuclear tem início. Muitos acham que o limite moral ético da destruição da Segunda Guerra Mundial foi transgredido pela bomba atômica. Eu discordo. Se havia alguma linha moral sobrando, todas foram transgredidas com as bombas incendiárias sobre as cidades japonesas. A grande questão da bomba atômica é: vamos continuar a fazer o que nossas armas tornam possível? E esse é o principal dilema que surge com a bomba atômica e as armas nucleares. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais letal da história. Cerca de 78 milhões de pessoas morreram. 67% eram civis. Perdas humanas da Segunda Guerra Mundial. Se você perguntar quem venceu a Segunda Guerra Mundial, e se com isso você quer saber qual sociedade, qual nação contribuiu mais com sangue e tesouro para a vitória final, não foram os Estados Unidos. Foi a União Soviética. As perdas soviéticas na guerra ultrapassaram 25 milhões de pessoas. As perdas americanas foram 405.399 militares mortos e um punhado de civis. Mas se quiser saber quem venceu a Segunda Guerra Mundial, ou seja, quem acabou na posição mais vantajosa no final da guerra, quem colheu os maiores frutos da vitória, aí a resposta é clara: os Estados Unidos. Durante os 6 anos da guerra, a América sai da 17ª posição como potência militar para ocupar o primeiro lugar. Suas bases além-mar expandem de 14 para mais de 30 mil em todo o globo. Seu PIB dobra e ela se torna a maior credora do mundo, com metade da capacidade manufatureira do planeta e detendo 2/3 nos estoques de ouro do mundo. Ela domina a economia mundial, ela controla a formação da ONU, ela lança o mundo numa rota rumo à globalização que ela quer. Mas não pode mais voltar a ser isolacionista. A América isolacionista se foi para sempre. Não tenho certeza se a ficha de fato caiu, mesmo atualmente, do quanto temos que estar envolvidos. Mas como resultado da Segunda Guerra Mundial, somos atraídos para a globalização de modo inescapável. Tenhamos noção disso ou não.